Mais uma vez, o atacante Richarlison ganha destaque no Tottenham e mais uma vez de maneira negativa. O Pombo foi titular em jogo do Tottenham nesse final de semana contra o Manchester United pela segunda rodada da Premier League, mas acabou tendo uma atuação discreta e chamou a atenção muito mais novamente pela sua postura fora de campo. Você verá nesse vídeo porque as críticas em cima de Richarlison já estão acontecendo com apenas 2 rodadas de Premier League. Eu vou explicar isso pra você agora, após a vinheta do futebol internacional. Nesse final de semana, o Tottenham conseguiu um baita resultado na Premier League. Em casa, os Spurs acabaram batendo o Manchester United pelo placar de 2-0, apresentando um belo futebol, fazendo um jogo bem consistente. E é aquilo, o Manchester United foi um dos times que melhor contratou nessa janela de transferências, então é um time que ao longo da temporada vai ser difícil de ser batido. E o Tottenham soma agora 3 pontos importantes. Porém, mesmo com o time de Londres conseguindo um belo resultado, parece que as coisas não agradaram ao atacante brasileiro Richarlison, que acabou sendo titular nessa partida, mas teve uma atuação apagada. Só para vocês terem uma ideia, Richarlison foi titular e foi substituído só aos 25 minutos do segundo tempo. Com 70 minutos em campo, ele não conseguiu sequer finalizar uma vez na meta do Onaná. Se o Richarlison tivesse passado esses 70 minutos que eu falei para vocês sem finalizar, mas depois fosse substituído numa boa, tudo bem, faz parte. Não é todo jogo que você consegue desempenhar o seu melhor futebol. Às vezes está bem marcado e realmente não consegue finalizar. Mas a grande questão novamente envolvendo o Richarlison foi a maneira como ele deixou o campo. Ele foi substituído aos 25 minutos do segundo tempo para dar lugar ao Perisic. E foi nítido na hora em que ele foi chamado para ser substituído a insatisfação dele reclamando. Ele até chegou a cumprimentar o técnico Ange Postecoglou, mas com cara de pouquíssimos amigos. E aí depois, a transmissão do jogo acabou flagrando o Richarlison bem insatisfeito, bem irritado no banco de reservas, reclamando junto com outro brasileiro, o lateral direito Emerson Royal. E foi possível, através de leitura labial, ver que o Richarlison estava reclamando justamente disso, de não ter finalizado nenhuma vez ao gol. Só que, se ele tivesse só reclamado do próprio desempenho, tudo bem. Aí que entra, de novo, outra situação. O Richarlison sempre está terceirizando a culpa das suas atuações fracas. Ele, nesse caso, disse que não finalizou nenhuma vez porque não estavam passando a bola para ele. Os outros jogadores pegavam a bola, chutavam e basicamente estavam o queimando. Foi isso que ele quis dizer. Quem acompanhou o jogo sabe do que eu tô falando. Houveram sim algumas oportunidades em que os jogadores do Tottenham podiam ter passado a bola para o Richarlison. Mas teve, por exemplo, um lance muito bonito do Son, em que ele passou por 3, quase 4 marcadores e finalizou. Vocês acham mesmo que um jogador, depois que dribla 3, 4 jogadores, vai tocar a bola ou vai tentar finalizar sendo que ele tá de frente pro gol? Teve um outro lance também do Pedro Porro, que ele pega uma bola de primeira na entrada da área, que ele também poderia ter segurado e procurado pelo Richarlison, mas procurou bater de primeira e acabou explodindo no travessão. Então eu percebi nesses 2 lances que eu citei, por exemplo, que esses jogadores finalizaram, mas finalizaram mesmo na intenção de fazer o gol, e não porque fizeram de maneira premeditada, eu vou finalizar porque eu não quero tocar pro Richarlison. Isso aí é coisa da cabeça dele. E essa postura que ele tem é algo que chama a atenção porque não tem acontecido nessa temporada. Como eu disse, a temporada acabou de começar. Essa foi só a 2ª rodada. Só que desde a temporada passada, o Richarlison sempre tem aparecido com esse discurso. Não importa com qual treinador é. Sempre parece que tem alguém querendo prejudicá-lo. Então ele chegou a dizer, especialmente na época do Conte, que não entendia por que havia sido sacado do time. Aí outra hora, a desculpa eram as lesões, outra hora as desculpas eram envolvendo a sua posição em campo. Então não dá pra entender. Ele sempre tá terceirizando a culpa, mas nunca foca em falar menos e jogar mais, treinar mais. E ainda mais agora, ele não tem nem o que reclamar, porque o Tottenham tá passando por um novo momento. Harry Kane foi negociado com o Bayern de Munique, e ele vinha sendo o grande artilheiro, o grande jogador do time nas últimas temporadas.
Agora, com a saída do Kane pro Bayern, o Richarlison vai ser o titular absoluto. Então ele vai ter sequência de jogo, vai ter espaço, não tem do que reclamar. Vai ter a minutagem que ele precisa para poder desenvolver o seu futebol, ou pelo menos o futebol que ele acha que ele tem. Já que sempre que ele vai para a seleção brasileira, ele mete a maior mala falando que ele que é o 9, ele que é o centroavante indiscutível. E não que o Richarlison seja um jogador ruim, até porque eu acho que ele não é. Eu acho que ele é um jogador limitado e, no caso, numa comparação com o Harry Kane, ele é inferior. Mas ele pode sim ter um bom futebol no Tottenham, até porque antes de jogar pelos Spurs, na própria Premier League, ele já havia mandado bem no Watford e no Everton. Só no Tottenham que as coisas ainda não aconteceram. E é aquilo também, ele vai ter que entender que, por muitas vezes, não passam a bola para ele, mas é porque é uma nova fase para o Tottenham. O time se acostumou a, por muitos anos, jogar com o Harry Kane de uma maneira. O Kane era um atacante que, claro, fazia muitos gols, era um grande finalizador, mas também tem como característica sair muito da área para armar. Tanto que Kane e Heung-min-Son fizeram muito sucesso nos últimos anos, com o Kane dando muitas assistências para o Son, ele mesmo sendo centroavante, saindo da área e armando as jogadas. Jogar agora com o Richarlison como 9 é diferente, querendo ou não, é uma característica diferente, porque o Richarlison não é um jogador que tem tanta qualidade assim para sair da área. Ele é um jogador muito mais de força e de oportunismo. Então, não tem como ele dizer que estão querendo queimar ele, não tocar a bola para ele e por isso ele não tá finalizando. Tem que ter calma. Segunda rodada só, as coisas vão acontecer. E tem outro fator também, querendo ou não, o Richarlison no momento não tá em condição de reclamar de nada. É isso que eu falo, ele tá sempre querendo terceirizar a culpa, sempre chorando por algum motivo, sendo que na temporada passada, mesmo com Harry Kane ainda no time, foram 35 jogos para ele e só 3 gols marcados, sendo que desses 3, só um foi na Premier League. Foi um desempenho tão fraco que agora essa última convocação dele para a seleção brasileira, feita pelo Fernando Diniz, foi extremamente questionada, porque tanto ele quanto o Matheus Cunha vinham com números muito fracos. Vamos agora a alguns comentários feitos nas redes sociais sobre esse novo chilique do Richarlison, agora reclamando, dizendo que não estão tocando a bola para ele. Vamos então a alguns comentários. Esse Richarlison colocaram na cabeça dele que ele é muito mais do que é. Estamos bem de 9, hein? O cara passa 70 minutos sem dar um chute sequer. Cara fez nada no jogo e ainda quer reclamar. Esse cara mete muita marra e não joga nada. Acho que ele tinha que abaixar a bolinha dele e ser mais humilde e quietinho. Se jogasse pela quantidade de marra que tem, faria 100 gols por temporada. Eu concordo com muitos desses comentários. Querendo ou não, acho que o Richarlison acabou abraçando um personagem, especialmente pós-Copa, que não tem feito bem pra ele. Porque ele é um jogador que ele tem qualidade, ele tem o seu valor. Porém, ele não é craque, nunca foi. E ele tem que entender isso também. Agora entra um outro lado, ele fica reclamando que não estão tocando a bola pra ele, que estão queimando ele. Se o time tivesse perdido, até era mais compreensível ele ter esse tipo de postura. Só que o Tottenham ganhou um jogo importante. Você ganhar um jogo na Premier League do Manchester United, que, como eu disse, se reforçou muito bem nessa janela, cara, são 3 pontos pra você valorizar bastante. Mas pro Richarlison não vale se o time ganhar. Às vezes, para jogador que pensa assim, é melhor o time perder ou empatar, desde que ele jogue bem, desde que ele marque gols, e não pode ser assim. Tottenham somou 3 pontos importantes no começo da competição, é um time que está passando agora por uma fase de transição, perdendo seu camisa 10 e capitão, e mesmo assim o Richarlison está mais preocupado se ele está chutando no gol ou não tá. Se ele quiser realmente ter sucesso ao longo da temporada e ser o substituto à altura do Kane, vai ter que mudar esse pensamento, mudar realmente o que ele pensa, não só para si, mas para o time de uma maneira geral. Tem muitos jogadores que nós vemos aí que passam às vezes vários jogos em branco, mas continuam correndo pelo time, colaborando com assistências, e é dessa maneira que ele tem que pensar, até porque ele foi uma contratação cara da última temporada, ainda não rendeu o esperado. Agora eu quero ver a sua opinião aqui nos comentários a respeito de mais uma polêmica, mais uma confusão envolvendo o Richarlison, mais um chilique dele. Na sua visão, quem tá certo e quem tá errado nessa história? Põe a sua opinião aí nos comentários que eu quero muito saber o que você pensa. Então, bom, galera, esse aqui foi o segundo vídeo dessa segunda. Agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, se tiver gostado desse vídeo aqui, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso, galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!